Sejam bem-vindos de volta, meus queridos. E aqui nós temos as nossas últimas páginas de correção. Vocabulary, agreeing and disagreeing expressions. Look at the expressions below. Classify them into expressions for agreeing and expressions for disagreeing with someone. Então, aqui é mesmo uma questão de vocabulário. Basta é, traduzir, né, e entender quais dessas expressões são expressões de agreeing, concordância, e quais são de disagreeing, discordância. Então, aqui em agreeing, nós temos I hold the same opinion. I hold the same opinion. Eu tenho a mesma opinião. You may have a point there. Você deve ter um bom argumento aí. No doubt about it, sem dúvida sobre isso. I couldn't agree more with you. Não poderia concordar mais com você. You are absolutely right. Você está absolutamente correto. Disagree, discordância. I'm afraid I have to disagree with you. Eu temo que eu tenha que discordar de você. I beg to differ. Eu terei que discordar. Not at all, de forma alguma. I see what you mean, however. Eu compreendo o que você quis dizer, entretanto, né? Aí você já acrescenta uma discordância. Although you might be right about that, I don't believe. Apesar de que você possa estar correto em relação a isso, não acredito. Então, pausem o vídeo se for necessário e verifiquem se a correção dessa atividade está correta. Depois, na 7, pede o seguinte: work in two big groups. Do you agree with the arguments in activity 5? Trabalhe em grandes grupos. Você concorda com os argumentos da atividade 5? Why not? Por quê? Por que não? Use the statement for agreeing and disagreeing from activity 6. Essa atividade aqui ela é importante caso tenha algum áudio, algum listening que traga apontamentos nos quais as pessoas possam concordar ou discordar de algo. Aqui, né, nós temos atividades com infinitivo e com o gerúndio, também tem explicação disso no caderno de vocês, mas nós vamos discorrer aqui. Look at the sentence from the audio. Choose the correct option to complete it according to what you hear and answer the question. Veja essas sentenças do áudio. Escolha a opção completa de acordo com o que você ouvir e responda as questões. That should be no more controversial than saying I don't like the newspaper. Não deveria haver mais controvérsias do que dizer que eu não gosto de jornais. Na verdade, eu não sei que áudio é esse. Temos que procurar. Eu vou procurar o audio script e colocar no documento que eu vou mandar em PDF para vocês, beleza? Atividade 9. Is there any difference in using prefer to watch and prefer watching? Aí tá perguntando se tem alguma diferença no uso dessas duas situações. Prefer to watch usou o infinitivo. Prefer watching usou o gerúndio. Say hate, like, love, and prefer can be followed by ing or to infinitive. Isso também tá no caderno, gente. Então, esses verbos aqui, o verbo dizer, odiar, gostar, amar, preferir, eles podem ser seguidos tanto do ing, ou seja, do gerúndio ou do infinitivo. The difference in meaning is often small. A diferença do significado geralmente é bem pequena. The ing form emphasizes the verb itself. A forma com ing, ela enfatiza o verbo em si. The to infinitive puts the emphasis more on the preference for or the results of the action. Então, o ing, ele coloca mais ênfase no verbo em si. E o infinitivo com to, ele coloca mais ênfase na preferência, nos resultados, né, na ação. Questão de número 10. Some verbs can be followed either by ing or to plus infinitive or both. Choose the best option to complete the sentence. Karina gave up using social media. My friends reminded me to unplug from social media during the trip. The girls hope to be allowed to use their mobile phones in school. Many teenagers love to spending time on a social media. Aqui tá naquela listinha também que eu passei. Tá no caderno, tá na videoaula. Vocês devem seguir a lista, né? E observar. Esses verbos que estão aparecendo aqui especificamente, vocês devem memorizar para a prova. Apenas esses, porque a lista é muito grande.
Então, eu não vou pedir que vocês memorizem todos. Pronunciation, stress patterns. Look at the words from the audio. Listen and classify them according to their stress pattern. Observe as palavras do áudio, ouça-as e classifique de acordo com o padrão de tônica. Então, aqui, eu tive uma professora lá em Kansas que ela cantava pra gente aprender a identificar o stress. E a gente achava muito engraçado, mas é como se fosse assim, ó. Tararara. Nesse primeiro. Technology. Political. Então, a tônica tá na segunda sílaba. Nessa segunda parte, a gente tem tararara, entertainment, fundamental, accidental. Então, essas bolinhas aí, cada uma dessas bolinhas que aparece nesse quadrinho, ela representa um tempo, um fonema, né? Uma unidade de som. Então, você tem que identificar qual é a unidade de som que tem o stress, ou seja, que tem a ênfase, que a gente pronuncia mais forte. Mesmo assim, eu vou soltar o áudio aqui para vocês escutarem e conferirem com o áudio da nossa metodologia. Track 11, Unit 2, page 29. Activity 11. Accidental. Entertainment. Fundamental. Technology. Political. Vamos ouvir mais uma vez e eu vou fazendo a marcação aqui das palavras que forem pronunciando aqui. Siga de novo esse áudio e vai observando essa caixinha aqui com as bolinhas. Track 11, Unit 2, Não consigo marcar. page 29. Activity 11. Accidental. Entertainment. Fundamental. Technology. Political. Ok? Deixa eu apagar aqui e prosseguir. Agora nós vamos para a página 30. Na página 30, nós temos esse reading para analisar. Read the following titles. What kind of text do you think they belong? Do you think they belong? Faltou coisa aí, hein? Nesse título. Do you think they belong? Leia os seguintes títulos. A que tipo de texto você pensa que eles pertencem? Olha, Stop Hate Speech on Social Media. Pare com os discursos de ódio nas mídias sociais. To remove permanently fake profiles. Para remover permanentemente perfis falsos. Encouraging the social media generation to behave more responsibility outdoors. Encorajando as gerações das mídias sociais a se comportarem com maior responsabilidade em locais abertos, né? Outdoors, nos espaços abertos. Allow ads for breastfeeding products on Instagram. Permitir anúncios. Eu esqueci o que significa breastfeeding. Vou ter que pesquisar. Breastfeeding. Feeding é alimentar. Breastfeeding significa nada mais, nada menos do que a pausa de alimentação, é parar de alimentar. Então, aqui, allow ads for breastfeeding products on Instagram. Que os anúncios parem, né, de alimentar esses produtos, de ficar toda hora mostrando produtos no Instagram. Então, isso aqui é uma petition, tá? Pedindo coisas, não é? Aqui nós temos um textinho para ler. Observem aí. Read and match the excerpts of the petition to their titles. Leia e conecte os trechinhos dessas petições com os seus títulos. Because of countless emails, DMs, comments from hundreds of breastfeeding mothers who are just as furious as we are about Instagram and Facebook denying our ads, because no matter how many times we appeal, Facebook replies with
We are sorry for the inconvenience, but our say to this matter remains unchanged. Então, por causa dos incontáveis e-mails, por causa da DMs, são as direct messages, as mensagens diretas, comentários de centenas, né, de mães que tem em relação a essa coisa de ficar alimentando anúncios, né? Que estão furiosas por conta desses anúncios excessivos no Instagram e no Facebook. E o Facebook, de certa forma, as mídias sociais estão respondendo que sentem muito pelo inconveniente, mas o problema continua sem alteração. Então, qual seria o título que encaixaria aqui nesse textinho? Allow ads for breastfeeding products on Instagram. A própria palavra tá aqui, ó, breastfeeding, ok? Tem o because e o but, que são as conjunções. Online platforms need to create to combat hate speech that are spread on internet. Therefore, we have to open space to everybody discuss and support each other. We do not accept anymore. We want to change. Então, qual seria o título adequado aqui, né? As plataformas online precisam criar um movimento de combate aos discursos de ódio que se esparramam pela internet. Entretanto, nós temos um espaço aberto e todos têm o direito de discutir e de apoiar uns aos outros. Então, nós não aceitamos isso mais. Nós queremos mudanças. Então, qual seria o título? Stop Hate Speech on Social Media. Letra C. I would like to propose that Instagram and Facebook act immediately and implement a system allowing users to report violations that are both illegal and harmful to the environment. In addition to that, Instagram and Facebook would provide flagged accounts with appropriate resources or responsible creations protecting the environment to volunteer opportunities so they might be able to correct their actions and help everyone in the outdoor community work together. Furthermore, I believe that this data should be made available to the public so companies and organizations can better evaluate individuals, aka influencers or content creators with large following on social media before approaching them to work on campaigns. Então, eu gostaria de propor que o Instagram e o Facebook agissem imediatamente para implementar um sistema que permitisse os usuários de responder coisas relacionadas a violações, que são ambas ilegais e daninhas ao ambiente. Em adição a isso, o Instagram e o Facebook deveriam prover contas com fontes apropriadas e que fossem responsáveis à recriação, protegendo o ambiente e oportunidades de voluntariado que possam estar aptos a corrigir essas ações e ajudar a qualquer pessoa da comunidade de trabalho. Além do mais, eu acredito que os dados deveriam ser mantidos disponibilizados para o público, então, para que então as companhias e organizações pudessem avaliar melhor os indivíduos, né? A saber, os influenciadores ou os criadores de conteúdos com maior quantidade de seguidores nas mídias sociais, antes de abordá-los, antes de ter uma abordagem do trabalho deles ou das campanhas deles. Então, o título que caberia aqui seria Encouraging the Social Media Generation to Behave More Responsibility Outdoors. Seria o encorajamento das mídias sociais gerarem um comportamento mais responsável. Acho que esse outdoors aqui, ele simboliza a rede aberta, porque quando a gente pensa em indoors, é em local fechado, outdoors, em local aberto. A internet é a terra de quem? É a terra de todo mundo, né? É a terra de todo mundo e é a terra de ninguém. Tá todo mundo lá, todo mundo pode entrar e acessar tudo. Então, eu acredito que esse outdoors significa o espaço livre da internet, onde você pode entrar e acessar uma gama de coisas. Letra D. Fake profiles are often. Já começou aqui com fake profiles. Fake profiles, olha a dica. Being reclaimed by its owners as they validate a phone number or email. Maybe verify friends. However, it doesn't mean their account owner is in fact real. They create profiles for characters and play in their own world. That's not the point of the network. Então, perfis falsos são frequentemente, né? Tem muita reclamação sobre esses perfis falsos. E eles frequentemente exigem a validação de número de telefone e e-mail, mas talvez essa verificação não queira dizer que essas contas sejam de fato reais, porque as pessoas podem criar os personagens para esses perfis e criar o seu próprio mundo.
né? Que também é um ponto que deve ser discutido na network. Então, o título correto aqui seria To Remove Permanently Fake Profiles, remover permanentemente esses perfis falsos. Ups. Acho que acabamos. Which of these petitions would you endorse? Qual dessas petições aqui você endossaria, né? Você levantaria a bandeira, você levaria essa causa. Which wouldn't you endorse? Qual você não endossaria? Why and why not? Por quê e por que não? Aqui nesse próximo pedacinho aqui, não acabou ainda, eu já estava feliz achando que tinha acabado, gente. Desculpa. A fake happiness, my fake happiness. Want and would like. Qual que é a diferença de want? Want é o verbo querer. Would like é uma forma mais educada. Significa eu gostaria. Find the sentence from one of the petitions and choose the correct option. We do not accept it anymore. We want to change. Nós não aceitamos isso mais, nós queremos mudanças. I would like to propose that Instagram and Facebook act immediately. Eu gostaria de propor que o Instagram e o Facebook agissem imediatamente. Repara como a sentença da letra B, ela tem um grau de polidez maior do que a sentença de letra A. Atividade 5. What's the difference between want and would like in the sentences from the activity 4? Quais são as diferenças entre want e would like nas sentenças da atividade 4? Want sounds more demanding and less polite. Want, eu quero. Então, ele soa mais mandatório, ele demanda mais, ele é menos polido, menos educado também. Atividade 6. In a petition, do people use want or would like when they are expressing their wishes and needs? Numa petição, as pessoas costumam usar want ou would like quando elas estão expressando os desejos e necessidades. People tend to use want because it sounds more convincing. As pessoas tendem a usar mais o want, né? Eu quero, porque ele soa mais convincente. Aqui nós temos nesse vocabulário algumas linking words. Read the petitions again and look at the highlighted words. Leia essa petição novamente e observe as palavras que estão em amarelo, né? Estão com marca-texto aí. Which words express? Qual dessas palavras expressa addition, adição? Furthermore, que significa além do mais. In addition, que significa em adição. Quais delas expressam causa? Because, que significa porque. Therefore, que significa no entanto. Contraste ou oposição. That, que significa mas. However, que significa entretanto. Temos muitas outras conjunções, outras linking words aqui. Se não me engano, eu pedi para os líderes de turma tirar foto da minha gramática e postar no grupo para vocês de algumas conjunções, muitas conjunções. Não me lembro se foram as conjunções ou se foram advérbios, mas depois vocês vão lá e chequem lá. Se tiverem dúvidas, me perguntem. Consider others. Awareness of social situations means we should carefully consider what people want and plan to communicate with them in a way that is intended to meet that need. When writing a petition, it is important to consider the perspective of and emphasize with others, including those from diverse backgrounds and cultures. In your opinion, how can we do that? Considere os outros. A consciência das situações sociais significa que você deve considerar cuidadosamente o que as pessoas querem e planejar a sua comunicação com elas de uma forma que você alcance aquilo que você realmente pretende e precisa. Quando você for escrever uma petição, é importante considerar a perspectiva e enfatizar com os outros, incluindo o background, o plano de fundo diverso e suas culturas diversas. Na sua opinião, como é que nós poderíamos fazer isso? Isso aqui, então, é um convite para que você faça uma petition, uma petição. Aqui tem essa writing, essa atividade de escrita. O que temos aqui? You are going to write a petition. What are the characteristics of this genre? Check all possible statements. Você vai escrever uma petição, está perguntando quais são as características desse gênero, e é para marcar as características corretas. A petition is a request to do something, to urge people to take action about something. Então, uma petition é um pedido para fazer algo, né? Para trazer essa urgência para que as pessoas tomem uma ação
em relação a alguma coisa. A petition can be addressed to a company, a person, or a public entity. Então, a petição pode ser endereçada a uma companhia, a uma pessoa ou a uma entidade pública. People are more likely to support your petition if it's clear why you care. As pessoas, elas ficam mais propensas a dar suporte para sua petição se tipo, ficar claro, né? O porquê que você se importa, com o que você se importa. It is important to respect others when writing a petition. É importante respeitar as outras pessoas quando você for escrever uma uma petição. Aqui, work in pairs. Choose a topic that involves the use of social media and school. Write your petition using the structure below. Então, aqui está pedindo para você trabalhar em pares e escrever uma petição usando essas estruturas abaixo aqui, olha. Petition title: What do you want to achieve? O que você gostaria de alcançar com a sua petição? Título, né? Decision makers. Quais são as tomadas de decisão? Who can make this happen? Quem pode fazer isso acontecer? Your school, your neighborhood, sua escola, sua vizinhança. Description, descrição. Explain how this change will impact you, your family, or your community. Explique como isso irá mudar, né? Irá impactar você, sua família ou sua comunidade. Finalmente, letra D. Create a visual representation for your petition. Make a collage or draw something to call people's attentions. Crie uma representação visual da sua petição. Faça uma colagem ou desenhe algo para chamar a atenção das pessoas. Então, meus queridos, basicamente é isto. Aqui a gente já começa o nosso próximo capítulo. Vencemos o que precisávamos para o momento. Vou mandar em PDF as respostas do workbook também. Não se esqueçam de ir lá fazer. Eu não vou ficar gastando muito tempo aqui, mesmo porque eu acho que vocês devem estar cansados também. Como eu estou cansada de gravar, vocês devem estar cansados de me ver, de me ouvir. Entra lá naquela parte lá do workbook, porque dá para vocês. Isso aqui, ó, esse online workbook. Aqui você já tem um feedback, né, do que você está acertando, quais seriam as respostas adequadas. Mais uma vez, reforço que se precisarem de mim, estou à disposição, podem perguntar, podem mandar suas dúvidas pelo WhatsApp que eu respondo. Eu acho que eu não vou escrever o WhatsApp lá na mensagem, não. Eu vou deixar o meu WhatsApp aqui, porque se você é meu aluno, tá assistindo essa videoaula aqui agora, certo? Cadê a minha página? Se você tá aqui comigo, me assistindo até agora, você vai ver esse pedacinho aqui. E eu vou deixar o meu WhatsApp aqui. It is 998701204. Se você precisar de mim ou tiver qualquer dúvida, pode enviar a mensagem que eu respondo, ok? Não tem problema ser sábado, não tem problema ser domingo. My cell phone number is 998701204. I wish you good luck at your exam. All right? So, see you on Tuesday. Bye bye.